Fala criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área e nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 58 da prova da Santa Casa, vestibular 2023. Aquela questão que pedia para você calcular o pH de uma solução de ácido bórico. Uma questão que tem uma polêmicazinha lá no meio, tá? Tem uma polêmica que a gente já vai discutir, um pequeno errinho que ela tem ali. Agora, quer saber qual que é o erro maior de vocês? É assistir esse vídeo, gostar do conteúdo e não dar like. Pelo amor de Deus, isso daqui é muito polêmico. Mais polêmico ainda, assistir o vídeo, gostar, não dar like e não se inscrever no canal. Meu Deus do céu, aí eu fico numa polêmica enorme. Meu Deus do céu, não pode não, porque conteúdos excelentes como esse são postados diariamente pra você, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! O boro é um micronutriente essencial para o crescimento de vegetais, porém pouco abundante nos solos brasileiros. Para a preparação de cultivos, os agricultores pulverizam caldas de ácido bórico no solo. O ácido bórico H3BO3 é um ácido monoprótico com massa molar 61,8 gramas por mol e constante de ionização Ka 5 × 10⁻10 a 25 graus. Aqui já está a gafe da questão. Essa questão ela tem um erro conceitual. Quando ele fala para você que o H3BO3, que é o ácido bórico, ele é um ácido monoprótico, significa o quê? Que esse cara só tem um único hidrogênio ionizável. E isso é uma mentira. O ácido bórico, ele tem o quê? 13 hidrogênios ionizáveis. Ele tem 13 hidrogênios ionizáveis. Então é errado falar que ele é monoprótico. O que eu posso dizer para você é o seguinte, ele tem 3 hidrogênios, não é? Só que lembre-se que a ionização acontece em etapas. A primeira etapa, ela acontece muito mais intensamente do que a segunda. E a segunda, muito mais intensamente que a terceira. De modo que eu posso dizer para você o seguinte, quando você for calcular o pH do sistema, você não vai utilizar todas as constantes de equilíbrio. Você só vai utilizar a primeira constante de ionização. Então, na verdade, isso daqui que ele me deu chamando de Ka é o Ka1, é a constante da ionização da primeira etapa desse cara, que é justamente a constante que a gente usa para calcular o pH. Quando o seu eletrólito é fraco, tá? Lembre-se dessa dica, você só utiliza a primeira constante de ionização para calcular o pH, as outras você negligencia, tudo bem? Então foi um erro fazer isso daqui, seria muito mais inteligente se o autor tivesse colocado, né, que é um ácido triprótico, porém que a primeira constante de ionização é essa, acabou, não teria problema, né? Mas vamos continuar. Uma calda foi preparada, colocando-se 12,36 kg de ácido bórico em um compartimento, adicionando-se água até atingir a capacidade volumétrica de 1 metro cúbico. Lembrando que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. E ele fala assim para você, considerando-se que a água empregada apresentava pH próximo de 7, o pH da calda preparada 25 é para próximo de quanto? Vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que ter consciência é a seguinte, para eu calcular o pH, eu preciso conhecer a concentração hidrogeniônica, isto é, a concentração de H+. Acontece que a concentração que eu estou buscando é a concentração em mol por litro. Então, para poder chegar nessa concentração, primeiro eu tenho que fazer o quê? Calcular a concentração em mol por litro do ácido bórico, aí sim vai dar certo. O que é a concentração em mol por litro? Ó, a concentração de H3BO3 é só a gente dividir o número de mol de ácido bórico, que é o H3BO3, pelo volume da minha solução. Lembrando que o volume é de 1 metro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 litros. Acontece que eu não tenho o número de mol de ácido bórico, mas eu tenho a massa e tenho a massa molar. Posso calcular aqui de ladinho. Quer ver? Ó? Vamos lá. Número de mol de ácido bórico, como é que vai ficar? A massa dele, que é quanto? 12,36 kg. Eu tenho que transformar em grama. Multiplica por 1000. Isso daqui é o mesmo que 12.360 gramas. Tudo bem? Dividido pela massa molar dele. Qual que é a massa molar? 61,8. Que bom, se você analisar com bastante carinho, o dobro de 61,8 seria 123,6. Portanto, né, se você fizer essa divisão aqui, isso daqui vai dar um número bem bonitinho para você. Vai dar o valor 200. Nós temos aqui 200 mols de ácido bórico. Então tá fácil de calcular, né? O número de mols é 200, certo? E o volume do sistema é de 1000 litros, certo? Ou seja, 200 dividido por 1000 vai dar exatamente quanto? 0,2 mol por litro. Essa daqui, então, é a concentração do ácido bórico inicial que a gente preparou. Agora, para poder calcular o pH, eu vou precisar utilizar essa constante 5 × 10⁻10 e descobrir a concentração hidrogeniônica. Vou mostrar para vocês na próxima tela. Acompanhe comigo.
Bem, vamos lá? Então eu já sei que a concentração dessa solução é 0,2 mol por litro. Agora, lembra que nós vamos ter que trabalhar com a primeira ionização desse ácido. Então, ó, quando esse ácido se ioniza, ele libera um H+, mais o quê? Tira um hidrogênio dessa fórmula, sobra H2BO3-. É isso que ele formou. Tudo bem? Agora preste atenção, aqui que entra o detalhe, tá? O que nós vamos ter que saber? O Ka dessa reação que ele falou para nós, o K1, é igual a 5 vezes 10 a menos 10. A constante dessa reação é 5 vezes 10 a menos 10. O que é Ka? É produto sobre reagente, tudo bem? Esse vezes esse dividido por esse daqui. Só que aí tem um detalhe, né? Como se trata de um ácido fraco, eu não sei a quantidade que ioniza, né? Rui, mas como você sabe que é um ácido fraco? Ué, tá aqui. Dá uma olhada na ordem de grandeza dessa constante ácida, né? É de 10 a menos 10, é muito pequeno. Isso quer dizer que ioniza muito pouco. Ué, Rui, mas como é que eu vou fazer para descobrir quanto que forma de H+? Eu vou fazer uma suposição. Ó, se aqui ioniza X, que eu não sei quanto que é, o que nós podemos afirmar? A proporção que eles reagem é de 1 para 1 para 1. Portanto, se aqui ioniza X, aqui forma quanto? X. E esse outro forma quanto? X também. Se aqui gastou X, aqui vai ter X e aqui vai ter X. O que sobra desse cara era 0,2 menos X. Só que eu tenho uma coisa para falar para você que você sempre vai usar com quem for fraco, né? Comenta aqui embaixo se você conhecia essa dica. Eu vou falar agora para você, tá? Preste atenção. O que eu quero que você entenda? O que vai sobrar de ácido bórico é 0,2 menos X. Mas esse X é um valor muito pequeno, tá? Muito, muito, muito pequeno. Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que ele é negligenciável. Ele é o quê? Negligenciável comparado com esse 0,2. Ou seja, X é muito menor do que 0,2. Então a gente negligencia. De modo que eu digo para você que a concentração do ácido bórico continua sendo aproximadamente quanto? 0,2 mol por litro. Ela continua sendo essa. E agora a gente pode calcular a concentração hidrogeniônica. Quer ver? O que é o Ka? Ka1 é igual à concentração de H+, vezes a concentração de H2. BO3 menos, ambos divididos pela concentração de ácido bórico, ok? Agora a gente vai substituir os valores. Vamos lá? Quanto que vale Ka1? Ka1 nós vimos que vale 5 vezes 10 a menos 10. Isso aqui é igual. Quanto que vale o H+ e o H2BO3 menos? X e X. Dividido aqui pelo H3BO3, que continua sendo aproximadamente quanto? 0,2. Ah, agora tá fácil, não é? Passa esse 0,2 para cá multiplicando. Quanto que é 0,2 vezes 5? 0,2 vezes 5 é 1. Então, olha que legal que vai ficar, ó. 1 vezes 10 a menos 10 é igual. X vezes x é x ao quadrado. Portanto, para encontrar a resposta, a gente vai fazer o quê? Extrair a raiz de ambos os lados. Extrai a raiz quadrada, extrai a raiz quadrada. Portanto, nós podemos concluir o quê? Que esse x é igual a quanto? 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa é a resposta. Agora, peraí, para um pouquinho. O que esse X representa para nós? O X representa a concentração de H+. Se esse X representa a concentração hidrogeniônica do sistema, o que a gente pode afirmar? Se a concentração de H+ é 10 a menos 5, eu posso concluir de cabeça que o pH é igual a quanto? 5. O pH vai ser igual a 5. Portanto, a nossa resposta vai ser qual? A letra C. pH é igual a 5. Bonita questão, não é? Então você tinha que calcular primeiro a concentração da solução de ácido bórico. Depois você tinha que utilizar o Ka1 que ele te apresentou para poder chegar na resposta final. Muito bonito, muito legal essa questão. E eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha acertado. Comenta aqui embaixo se você já sabia dessa dica que você pode fazer, essa forma de fazer diferente. Eu falo porque grande parte dos alunos gosta de fazer aquele quadrão de 3 linhas, início, reação, equilíbrio. Não precisa, basta você utilizar esse raciocínio que você chega na resposta final. Tudo bem? Então vai lá, ó, se inscreve no nosso canal, dá um joinha nesse vídeo e ó, te espero na próxima questão.